Olá, querido líder Habitudes, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para avaliar a lição A Vitória de Pirro, comentar um pouco sobre isso com você, encontrarmos um lugar de profundidade e reflexão para que você possa aí ministrar essa lição com muita excelência e também cheio da presença do Espírito Santo. Vamos lá! Lembre-se, essa lição não é para você, aluno. Se você está tentando repor a aula, não é para você. Isso aqui é para líderes, facilitadores que vão ministrar, ok? Então, nós já começamos antes da lição com o consultando, ou com praticando a verdade. Gente, esse praticando a verdade, ele é um pouquinho meio assim, porque ele vai falar pra gente fazer coisas anônimas, mas aí ele vai falar pra gente se analisar, né? E falar como é que a gente fale um pouco do efeito e demonstre humildade para que o assunto vier à tona em alguma conversa. Se fizer algo bom, fale pouco de seu respeito e demonstre humildade. Não rejeite elogios aos outros, agradeça, mas também não deixe se levar por eles. Observe o efeito que a atitude exerce sobre você e sobre as pessoas. Elas demonstram admiração por sua atitude? Anote o que acontece. Então ele vai falar para a gente praticar o paradoxo de Calcutá e vai falar para a gente ainda observar. Então, vai falar pra gente fazer coisas sem falar, mas aqui ele vai falar pra gente falar como é que foi essa sensação. Perceba os seus alunos, assim, claro que você não precisa ficar podando eles, mas se eles começarem a falar muito de si, talvez seja um ótimo momento para a gente evidenciar que é difícil. Não é julgá-los ou recriminá-los, mas apontar e dizer: vocês estão vendo tanto que é difícil? Você está vendo o que você está fazendo? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, que a gente não tá fazendo isso, mas nós estamos, tá? Então aproveite essa oportunidade, mas claro, com muito cuidado e muita sabedoria, porque existem vitórias que não valem a pena, tá bom? Mas é uma lição, assim, a gente tem que ter até um certo cuidado para corrigir ela, porque ela traz uma parte anônima, mas ao mesmo tempo fala pra gente compartilhar com como a gente se sente com os elogios, né? Eu não lembro quem que fala isso, mas dizem que a gente precisa observar esse lance, né? Porque a gente não pode se deixar levar nem pelos elogios e nem pelas críticas, né? A gente deve ouvir ambos, a gente deve examinar ambos, mas não podemos nos deixar levar por eles. E aqui vai falar nessa questão dos elogios, né? Não rejeite, mas também não se deixe levar por eles. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, certo? E aí nós vamos para nossa lição maravilhosa, Vitória de Pio. O que essa lição vai dizer para nós? Ela vai dizer que por vezes, várias vezes, o preço da vitória é mais alto, é tão alto que acabamos perdendo mais do que ganhando. Então, vencer nem sempre é sinônimo de ganhar. Muitas vezes você perde mais do que ganha. E isso é algo sério, né? O exemplo que a lição traz para nós é algo disso. E aí, o que ele vai dizer para nós? O preço da vitória é tão alto que nós acabamos perdendo mais do que ganhando. Então, o bom líder, ele faz o quê? Ele não combate todas as batalhas, porque nem todas valem a pena. E o líder sabe o que vale a pena. Como ele sabe? Porque ele avalia atentamente o que está em jogo em cada confronto com os outros e age segundo essa avaliação. Ele avalia cada confronto e ele vai agir conforme essa avaliação. Então, ele nunca vai permitir que uma situação ganhe mais importância do que um relacionamento ou uma pessoa. Então, um bom líder, ele faz uma análise. Ele não entra em qualquer briga, ele não entra em qualquer batalha. Ele entra em batalhas? Sim, existem batalhas que são necessárias, mas ele não entra em todas. E a gente precisa avaliar isso. Esse é o lance, avaliar, né? Vale a pena? Gente, essa palavra, ele nunca é muito forte, porque um líder deficiente ele permite, mas o bom líder, ele nunca vai permitir que estar certo seja mais importante do que as pessoas, tá? E aqui a lição vai trazer para nós essas questões. Gosto sempre de meditar na lição, porque a lição explica o princípio, tá? Vai falar para nós o que é essa batalha de Pirro, 40 mil contra 40 mil. Beleza, só que o que aconteceu? Mesmo sendo números iguais, Pirro vence. Só que tem um lance aqui no parágrafo 3. Quando ele é parabenizado, ele diz assim: mais uma vitória dessa e estou perdido. Sabe quando você discute com alguém e pensa assim: cara, mais uma discussão dessa e o relacionamento acaba? É mais ou menos isso. Ele acabou não conquistando Roma. O objetivo de Pirro era conquistar Roma, mas ele não consegue. Ele não consegue. Ele vence a guerra, mas ele não vence a batalha.
Ele não conquista o que ele quer, mesmo vencendo uma batalha. Ele tá certo. Ele venceu a discussão, mas ele perdeu o relacionamento, né? E aí vai continuar assim, ó. Aqui está a explicação do que é o princípio. Parágrafo 1, 2, 3. Quarto parágrafo explica para nós o que é uma vitória pírica. Certas vitórias são ganhas a um preço alto demais. Como resultado, saímos mais machucados que beneficiados desses embates. São vitórias pírricas. Se você sai mais machucado do que beneficiado, foi uma vitória pírrica. Tal qual o rei Pirro, desejamos tanto vencer que acabamos derrotando a nós mesmos no final. Perdemos mais do que ganhamos. Eu quero tanto provar que eu tô certo que eu perco o relacionamento e aí não adiantou nada vencer. Gente, a gente precisa muito pensar sobre isso. E aí a lição vai evidenciar uma área. Qual é a área? Uma das vias em que esse princípio se expressa é a dos relacionamentos. E ele vai dizer para nós, pense um pouco. Cada um de nós já participou de alguma discussão ferrenha. Planejamos tanto para vencê-la que acabamos passando por cima do outro como um rolo compressor. Ganhamos a discussão, mas perdemos o amigo. A gente precisa entender isso. Gente, é disso que a vitória pírrica trata. A vitória pírrica é quando a gente sai mais machucado do que beneficiado. E uma das vias que a gente precisa prestar atenção é relacionamentos. A gente não pode permitir que as situações ganhem mais importância que os relacionamentos. Aí vai contar para nós a história de Todd, que vence o cliente, mostra pro cliente que o cliente está errado. E o cliente chega a dizer para ele, parabéns, tudo bem, você venceu, happy birthday to you. Mas ele perdeu o cliente. E aqui vai dizer para nós, pois ele permitiu que a situação do conflito se tornasse mais importante que o relacionamento. Ele quis provar tanto pro cliente que ele estava certo que ele perdeu o cliente dele. Ele venceu a batalha, mas ele perdeu a guerra completamente, tá? E aqui para nós, no próximo parágrafo, que vai dizer sobre o próprio Tim Elmer, ele vai dizer que ele sentiu orgulho, que ele foi orgulhoso, e aí ele perdeu os liderados do ministério dele, os jovens universitários de São Diego. E aí ele diz assim, ó, devido à minha atitude deficiente como um líder, fui proteger o meu orgulho e acabei perdendo muitos relacionamentos. Gente, eu até escrevi grande aqui quando eu estava analisando a lição. O orgulho é o maior problema de uma vitória pírrica. É o que causa uma vitória pírrica. É o nosso orgulho. Nós precisamos avaliar o preço. A gente precisa parar e avaliar. Ele vai dizer aqui no próximo parágrafo, que é o terceiro da página 26, aprendi que ser capaz de vencer uma discussão não significa que devemos tentar vencê-la. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu estou certo, mas não precisa. Porque vai custar algo muito caro. Vai ser um problema muito grande. Você precisa avaliar. Você precisa entender. Existem discussões que nós vamos precisar ter nos relacionamentos, gente. Nós não estamos dizendo que nós não vamos mais discutir ou não ter conversas difíceis, mas que precisa ter análise. É necessário ter discernimento. Então, a gente precisa parar, a gente precisa orar e dizer, Deus, é para entrar agora nesse momento, nisso aqui, ou não? É necessário discernimento. E aí, uma das formas da gente ter esse discernimento são perguntas que nós precisamos evidenciar para os alunos, tá? Então, primeira coisa é explicar o que é uma vitória pírrica para que fique claro, né? Trazer essa questão do orgulho e trazer essas perguntas. Ele vai continuar falando sobre orgulho, mas que elas são muito importantes para a gente entender. A primeira delas é, vale a pena discutir essa questão? Às vezes vale, porque é isso que vai fazer o relacionamento melhorar, é isso que vai fazer ir para frente, é isso que vai tal coisa. Às vezes é necessário, né? Aonde eu quero chegar com essa vitória? Aonde eu quero chegar com isso? Isso aqui é muito importante, porque se é apenas ter razão, não vale a pena, mas se é a restauração do relacionamento, a cura, se é manter um relacionamento saudável, né? Eu lembro de várias discussões que eu tive que elas eram necessárias, né? Eu tive discussões com meus pais, com meu irmão, discussões que, não tem como fugir disso aqui. A gente chora, a gente fica, mas não tem como fugir, porque a gente precisa resolver algumas coisas. Mas qual que era o objetivo? Era ter razão? Não, era resolver, tá? Mas já tive algumas que eu só queria vitória. A maioria era só porque eu queria vitória, mas algumas, tá? Que tipo de impacto essa discussão terá sobre o nosso relacionamento? Porque às vezes, gente, a gente vai
é necessário, é importante, vai gerar cura, mas é o momento. Que impacto isso vai causar? Nós vamos ficar brigados, nós vamos ficar distanciados, nós vamos ficar ofendidos. A gente precisa entender, tá? E por que eu desejo tanto vencer essa discussão? Na verdade, eu tô levando as perguntas para um outro lado, mas basicamente é para trazer essa questão do ego. Essas perguntas aqui é tudo para avaliar. Será que eu estou agindo pelo ego? Né? Essa frase é maravilhosa, porque antes de fazer o Habitudes 2, eu dizia uma frase, mas essa frase é até melhor. Há uma regra da navegação, segundo a qual os navios que têm mais facilidade de manobrar devem ceder passagem às embarcações que têm mais dificuldade de fazê-la. E aí ele continua assim, ó, essa é uma boa regra de se observar no relacionamento também. E aqui mais embaixo vai dizer que neste tipo de confronto precisamos agir como uma pessoa mais madura, que nos colocamos à margem do caminho para ceder-lhe passagem. Do contrário, o conflito será inevitável. Ele vai dizer que o líder, ele precisa ceder espaço. E, gente, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, o mais maduro cede. Cede primeiro, ele cede. O mais maduro, ou o maduro, ele cede primeiro. E é isso aqui. Quem tem mais facilidade, se você se acha maduro, se você é o maduro da relação, você vai ter que ceder. Não tem como. Não tem como. E aqui vai dizer que são pessoas, nós lidamos com pessoas difíceis, são pessoas que recusam a ceder, por mais que tenhamos razão. Essa pessoa não vai ceder. Ela tem a mente fechada, então você vai precisar ceder. Porque senão você vai entrar num conflito. Então o que você faz? Você cede. Você precisa ceder. Agora, qual que é a questão que vai estar no próximo parágrafo? O líder orgulhoso ele tem dificuldade de agir assim. Então nós precisamos avaliar se nós estamos tendo dificuldade de ceder. Eu prefiro entrar no conflito, mas eu preciso ter razão. Perigoso isso aqui. Porque é por causa do nosso ego. E aí vai trazer o exemplo de Hitler. E vai dizer que o ego é o que causa a maior parte das batalhas pírricas. Não são estratégias deficientes ou planejamentos inadequados. É o orgulho. O que causa a maioria das batalhas pírricas, se não todas, é o orgulho. A altivez impede que o líder tenha uma visão realista de si mesmo. É interessante porque há 20 minutos atrás, há 30 minutos atrás, eu gravei a aula do Habitudes 1 da Casa dos Espelhos. E vai falar exatamente isso, sobre uma visão falsa de si mesmo. E tá aqui de novo. A altivez impede que o líder tenha uma visão realista mesmo. Ele confia demais em si próprio. E finalmente ao fracasso. Como o rei Salomão sabiamente colocou, gente, esse versículo é maravilhoso. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. A gente fala que o orgulho precede a queda, né? Normalmente eu resumo esse versículo dessa forma. Isso é real. Isso é real. O que essa lição quer tratar em nós? Que nós muitas vezes somos orgulhosos e preferimos ter razão do que nos preocuparmos com as pessoas. Com frequência, o orgulho nos leva a nos vingar. A nos vingar. Você tem noção disso? De que a pessoa pega o orgulho e ela se vinga. Quando os outros nos ferem, é muito difícil não revidar. Então, porque alguém te feriu, você vai lá e se vinga daquela pessoa. Eu vou ferir ela também. Eu vou ferir ela também. E aí, muitas vezes, a nossa reação é o quê? Dar o troco. Já que eu apanhei, você vai apanhar também. Já que tá doendo, vai doer em você também. E aí ele vai dizer que o John Maxwell diz que o princípio da dor é o seguinte: o ferido fere outras pessoas com muita facilidade e é facilmente ferido por elas. Eu vou repetir. O ferido fere outras pessoas com muita facilidade e é facilmente ferida por elas. Você já viu gente que tá sempre tentando machucar os outros e qualquer coisa se sente machucado? É uma pessoa ferida. O que a gente faz com essas pessoas? A gente não pisa nas pessoas. Que saímos vencedor. Não é quando pisamos nas pessoas, melhor dizendo, é que saímos vencedor. Como é que a gente lida com essas pessoas? Como é que a gente vence? Como é que a gente sai como vencedor?
quando lhes demonstramos amor e oramos para que recebam a cura que necessitam. Quando nós lidamos com pessoas feridas, nós precisamos orar para que elas alcancem a cura, a maturidade. É assim que a gente vence. Não é se vingando. Não é tentando preservar o nosso orgulho. Não, eu vou estar certo, eu vou mostrar que eu tenho razão. Não. Não. O bom líder não entra em qualquer batalha, apenas naquelas que deve combater. Sua sabedoria vai ajudá-lo a avaliar o preço antes de se envolver num conflito. Sua humildade o ajuda a agir com maturidade e a respeitar os limites. Assim, ele escapa das vitórias pírricas e fortalece o seu relacionamento com os outros. Gente, o bom líder, ele age de um jeito, o líder orgulhoso age de outro. E nós vamos precisar nos avaliar, porque a questão aqui é que nós precisamos caminhar para sermos bons líderes. Mas será que o orgulho está nos permitindo viver isso? Ou o orgulho tem nos paralisado? Gente, de verdade, nós precisamos orar e pedir para que o Espírito Santo revele o nosso coração. Quantas vezes nós entramos em batalhas pírricas sem perceber, mas o Espírito Santo revela o nosso coração. Qual é a motivação do seu coração em discutir isso? É para que o outro seja transformado na falta de entendimento dele e cresça? Ou é só para que ele entenda que você está certo? Porque se o seu desejo é que ele cresça, talvez você saiba entender que não é o momento, não é a hora, talvez não vai ser você, talvez você precisa transmitir a informação de outras formas. Mas quando você só quer vencer, precisa ficar claro que foi você, que eu tenho razão, que eu tô certo. Mas o quanto você vai perder? O quanto você vai perder? Então cuidado, porque talvez você já tenha perdido muitos relacionamentos. Quantas pessoas estão sozinhas e elas têm coragem de dizer, não, mas é porque eu gosto. Mentira, é porque você é orgulhoso. Anda sozinho quem é orgulhoso. Fernanda, como é que você sabe disso? Porque eu já andei sozinha. Eu já fui muito orgulhosa. Hoje eu só sou um pouco. Tá repreendido em nome de Jesus. Luto todos os dias contra o orgulho, sim, claro, é uma tentação. E não posso negar que é. Mas eu preciso continuar lutando. Lutando. E quando acontece, há arrependimento. Mas quem anda sozinho porque é orgulhoso. Então você precisa analisar se você tem tido os bons relacionamentos, se você tem permitido, talvez aquele que tem dificuldade de manobrar, cede. Não. Eu tenho razão, eu tô certo, ele precisa saber da verdade, porque a verdade liberta. Deixa eu te dizer uma coisa, a verdade é Jesus, que liberta é ele conhecer Jesus, e não você, e não a sua opinião, e não a realidade, e conhecereis a realidade, não é a verdade é uma pessoa, e a pessoa é Jesus. O que você está falando está certo, mas não é por ele saber o que é certo que ele vai ser liberto, é por conhecer Jesus. Então, às vezes, não adianta. Então, você precisa ter paciência e esperar o processo. Ore constantemente, Espírito Santo. E, gente, eu tenho algo muito importante para te contar. Deus faz. Se for de coração e se for pelo bem da pessoa, Deus cura, Deus liberta e Deus transforma. Eu gastei muito tempo aqui nesse começo, mas essa lição a gente precisa analisar ela na nossa vida e levar os alunos a analisar ela na vida deles. De que tem coisa que não vale a pena. E a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Nós temos filmes interessantes. Esse primeiro filme aqui mostra que esse cara aqui, que eu esqueci o nome, deixa eu ver se tem a explicação aqui. Temos a explicação aqui, como sempre. O Alex Fletcher. Ele prefere ter razão. Ele fala as verdades, mas ele perde o relacionamento. Ele não mentiu, ele não errou, ele não estava equivocado. Mas ele perdeu. Ele perdeu. Valeu a pena? Gente,
ele tem razão, ele tá cansado, ele tá sem paciência, porque ele quer algo, mas ele preferia ter aquilo que ele queria, ou desabafar aquilo que ele queria, do que preservar o relacionamento. Eu não tô dizendo que não é pra você dizer o que você se sente em relação às pessoas, que não é pra você buscar resolver as coisas. O que essa lição quer dizer pra nós é que a gente tem que tomar muito cuidado pela forma, pelo jeito e pela motivação. E saber ceder, porque senão nós vamos perder os relacionamentos. Tá? Os 2 filmes falam sobre isso. Esse filme aqui é maravilhoso porque ela expõe tudo. Ela expõe a irmã dela é uma mentirosa, tá mentindo. Mas e aí? Ela esfrega na cara de todo mundo que ela tem razão. Ela se vinga da irmã dela. Porque a irmã dela roubou o cara que ela gostava, fingindo ser quem não é. E aí ela vai lá e mostra. Ela se vinga da irmã dela. Mas e aí? Ela é feliz com isso? Quem ganha nisso? Ninguém ganha, gente. Ninguém ganha. Nem ela, nem a irmã dela, porque ela não se sente bem. Ela não fica feliz com isso. Ninguém fica feliz com isso. Então, muitas vezes, você tá buscando tanta vitória, mas no fim ninguém tá bem. Vai terminar todo mundo mal. Pra quê? Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Aqui tá escrito aqui. Depois vocês leem pros alunos lá e explica tudo, tá? Quais são as suas expressões desse fato? Que Vitória Pica podemos extrair dessa história? Um dos principais motivos que levam os livros a lutar vitórias picas é porque somos apaixonados pela conquista. Eu escrevi tudo? Não, tá? Tem o Avançando lá, que ele vai contar a história do Campbell. E aí vai falar com o cara, ele queria tanto ganhar lá, ele compra o negócio dos shoppings, eu acho que é, né? E aí ele quer tanto ganhar que ele acaba perdendo a fortuna dele inteira, porque ele não admitiu uma derrota. Gente, isso é orgulho. Cuidado com a ambição cega. Gente, cuidado com o orgulho, cara. Ele é sorrateiro. Mas ele vem na nossa vida e ele causa um estrago em todas as áreas. Então tome muito cuidado. Pergunta. Vixe, mano. O que cega você e te impede de ver a realidade? Não sei a resposta, mas o orgulho é uma das coisas que nos cega. O desejo, né, de eu sou bom, nos cega. Que muitas vezes é o orgulho. Eu acho que o que de fato nos cega é o orgulho. Pronto. Mas traga isso para os alunos, deixem eles falar, deixem eles refletir, deixem eles mensurar isso. Talvez perguntar o que cegou o Campbell, depois eles responderem, né? O orgulho, né? Então o que nos cega, se não o orgulho? E aqui para a gente relembrar com eles, pontuar com eles. Vencer uma discussão pode ter um custo alto demais diante do que vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Avalie, analise. Busque em Deus sabedoria e humildade. Devemos lembrar de fazer as perguntas críticas antes de entrar num conflito. Vale a pena discutir essa questão? Aonde eu quero chegar com essa vitória? Como essa discussão afetará o nosso relacionamento e por que eu quero tanto ganhar essa discussão? Então, lembrar de nós fazermos essas perguntas, que nós vamos evitar muitos conflitos passando nas peneiras, não é mesmo? E aqui vai dizer para nós, o consta na Bíblia, tá? Algo sempre importante, porque vai nos alertar para não fazermos nada por uma ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Um versículo maravilhoso que vai nos trazer aí várias reflexões. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante para pontuar. Não. A única coisa aqui é que no coisa tem uma tabela para eles, né? Talvez tirar uma foto para eles colocarem com quem você normalmente discute. Aí você coloca sobre o quê? Aí você coloca. Qual é o resultado dessas discussões? Aí ele coloca. Avaliando isso, é pírrico ou não é? E aí ele vai colocar, tá? A gente pode usar isso aqui para ver o que está acontecendo normalmente e para avaliar se nós estamos entrando em batalhas pírricas. Mas eu acho que a gente pode tentar trazer também a ideia de quando ele for discutir com alguém, ele trazer as perguntas. Tá de uma forma diferente, mas tá as perguntas aqui. Tá bom? E aqui tem a questão do líder e tal. Lê tudo com eles, certo? Passe tudo isso com eles, tá? Uma coisa interessante que tem na apostila do líder é um bônus que vai falar sobre a vitória dos Zulus, a derrota dos Zulus lá. E também dá para ler. Claro que isso vai depender do tempo da aula. Talvez, normalmente eu não faço, porque normalmente não dá tempo. Mas se der tempo, tá lá no bônus
embaixo dos filmes lá, tá bom? Gente, essa lição é uma lição muito importante, que a gente se avalie, que a gente mensure, que a gente pense se realmente nós temos sido um bom líder, sabe? Que nós não combatemos todas as batalhas, que a gente faça essa avaliação, que a gente nunca, jamais permita que vencer, que estar certo, seja mais importante que um relacionamento. E que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, de saber lidar com aquilo. A gente não vai sair dessa aula nunca mais tendo uma vitória pírica. Não. Mas que a partir dela a gente busque isso no Senhor. E que quando a gente falhar, a gente olha e fala, poxa vida, que mancada. E que a gente reconheça pra pessoa, poxa, me desculpa, eu fui orgulhoso, eu priorizei ao nosso relacionamento. Seja sincero, sabe? Seja sincero, seja verdadeiro. Para que você possa, talvez, aí não perder relacionamentos diante de batalhas que talvez você já tenha inicializado. Se você teve discussões feias e perdeu relacionamentos, vai lá, pede perdão, sabe? Não perca a oportunidade, não seja orgulhoso, tá bom? Eu espero que Deus te abençoe muito, que você seja poderosamente usado nessa aula, que seja uma aula que cada um de nós ali, que cada aluno e nós como líderes também sejamos levados ao arrependimento, que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, da nossa justiça, do nosso juízo. Nós não precisamos sair dessa aula nos achando bons líderes, mas nós precisamos sair dessa aula pensando quantas vezes nós somos orgulhosos e quanto nós precisamos avaliar o nosso coração. Mas que um bom líder também ora, que a gente possa entender como lidar com as pessoas difíceis, que a gente possa buscar ceder e ter esse coração, né? Que a gente entenda se estamos sendo orgulhosos e se não estamos, que nós possamos entender como agir. Deus abençoe você grandemente e uma aula poderosa, cheia do poder e da unção de Deus. Não se esqueça, melhor dizendo, não se esqueça. Você não leva ninguém aonde você não for primeiro. Nós precisamos parar de ter vitórias píficas, para que nós possamos levar aqueles que estão ao nosso redor a também não tê-las. Que Deus abençoe você. Até o próximo.